de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E não custa lembrar, o maior podcast do segmento de postos do Brasil. Hoje eu trouxe o Jonathan Rocha, que é especialista em varejo, na área técnica, segurança, meio ambiente. O Jonathan é um profissional completo, né? Então ele fala de diversos assuntos e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu não recordo da gente ter falado aqui. A gente sabe que no nosso negócio, né, postos de serviços, o profissional do posto, o principal profissional do posto, que a gente sempre chama de frentista, vendedor de pista, e a gente sabe que o mercado ele vem mudando, né? O mercado, de forma geral, no varejo, ele vem mudando e isso reflete também nos profissionais de varejo. A gente fala sempre de forma genérica, né, que a mudança do consumidor, a mudança do varejo, a mudança do profissional e tal. E este profissional que é do nosso negócio? E o frentista, e o vendedor de pista, o que vem mudando em relação a este profissional, né, que a gente vem acompanhando também a dor do nosso revendedor, muitas vezes vem falando da dificuldade de reposição dessa vaga, né, da dificuldade da mão de obra. Então, a gente está trazendo um pouquinho desse tema aqui nesse conteúdo de hoje, para a gente falar um pouquinho desse perfil, do que vem mudando, quais são os impactos, das oportunidades e o que esse conteúdo pode ajudar aí no seu dia a dia. Então, bora começar esse conteúdo de hoje. Tudo bem, Jonathan? Bom falar com você mais uma vez aqui no Tanque Cheio e com um tema que a gente nunca discutiu aqui antes, né? Ô, Karen, primeiro é um prazer falar com você mais uma vez. É sempre uma honra poder participar aqui do podcast Tanque Cheio, da Ali Combustíveis, Academia Corporativa, que de fato é o mais, não só o maior, mas também o mais relevante. É o que eu ouço mais comentários, é o que a gente percebe que tem uma distribuição muito boa, que as pessoas de fato entendem que tem aqui conteúdo de qualidade. Então, esse tema, para mim, foi muito importante, muito relevante e muito significativo, tá? Porque eu trabalho com pós-combustíveis, com treinamentos do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem essa rodada, a gente viaja, realizando treinamentos, realizando essas consultorias, também na parte de segurança do trabalho, meio ambiente faz com que eu tenha muita interação com os pós-combustíveis, eu tenho muito relacionamento com os revendedores, com os gerentes, com os chefes de pista, com os vendedores de pista, que são os gerentes, enfim, a gente tem muito contato. E uma coisa que chamou minha atenção, até no treinamento que eu dei, foi essa dificuldade, essa diferença dos profissionais que estão vindo hoje para o mercado em relação aos que vinham outrora, aos que vinham em outros momentos. Então, essa dificuldade das pessoas, essa mudança, né, significativa nesse perfil profissional das pessoas que buscam essa vaga de frentista, isso me chamou muita atenção, fez com que a gente parasse até mesmo para poder estudar um pouco o caso, entender um pouco mais, saber diagnosticar o que pode estar acontecendo com esse pessoal, tá? Então hoje, nosso trabalho é discutir essas mudanças, né, pensar em o que está acontecendo e como que os pós-combustíveis conseguem se adaptar para atrair e, mais importante, reter o máximo possível, porque é um perfil diferente, vamos falar um pouco sobre isso, mas reter o máximo possível esses talentos, esses profissionais, de maneira mais eficiente. Tá? Vai ser um bate-papo muito bom, porque eu sei que eu estou falando com alguém que também entende muito do assunto, né, que trabalha com treinamentos também, que tem essa percepção cultural de quem está chegando no mercado. Então vamos bater esse papo hoje, vai ser bem bacana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Jonathan. O assunto de hoje, ele é realmente muito relevante, né? Eu trabalho nesse mercado há 20 anos, você também tem muita experiência, muita bagagem. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho assim, como que era o perfil dos trabalhadores, né, dos profissionais que buscavam essa vaga de frentista nos postos de serviços e o que mudou nesse cenário, né, de lá para cá. Também é importante frisar que quando a Karen fala que trabalha há 20 anos nesse mercado, claramente ela começou a trabalhar com esse mercado com 10 anos. De idade, que fique bem claro. Que fique né? claro. Um dia, você entrega a idade de uma forma muito feia, cara. Não precisa fazer isso tudo, não precisa, desnecessário. E a minha também fica meio junto, né, desse jogo que você fez. Mas tudo bem, vamos lá. Bora lá. A pergunta é excelente. Tem alguns anos, de alguns anos para cá,
a gente vem observando que as pessoas buscavam antes, né, no período anterior, por estabilidade. Tá? Elas tinham um perfil muito tradicional, você percebe até pelas roupas. Eu tenho uma grande amiga minha que é consultora de moda, mas não consultora de estilo, mas consultora de como que a roupa, como que a vestimenta evoluiu ao longo do tempo. Então você percebe essas mudanças culturais nesse público, né, que era um público mais tradicional, focado muito nessa execução de tarefa, né, nessa questão de abastecimento e atendimento. Esse que era o foco e era apenas isso, digamos assim. Tá? Mas hoje, com essa nova geração que surgiu, que está entrando no mercado de trabalho, na verdade já entrou, né? A gente fala que está entrando, mas na verdade trabalhamos com ele já há algum tempo. A gente percebe algumas mudanças muito importantes. A gente percebe até na maneira de se comportar, de se vestir, na maneira de falar. E a gente também já fez parte da mudança, né? No passado nós fomos disruptivos em relação aos nossos pais. Então, o que está acontecendo agora também tem essa disrupção, essa mudança de postura. O que está acontecendo é que está sendo muito rápido. Talvez porque os meios de comunicação, os meios de informação fornecem esse tipo de acesso a esses jovens, que faz com que eles tenham um acesso à informação muito volumoso, muito denso, que eles conseguem entender um pouco mais as coisas, também pela forma que eles enxergam a relação deles com o trabalho. Então, hoje, o que a gente percebe? A gente percebe claramente uma busca desse jovem por maior busca pela flexibilidade e a tal frase que alguns vereadores ficam incomodados quando escutam, a tal da qualidade de vida, né? Então, essa flexibilidade para ele poder fazer outras coisas, aprender outras coisas, poder ter mais tempo para manter as suas relações pessoais e suas coisas, né? sua vida em dia, e essa busca pela qualidade de vida, a busca pela saúde, a busca pelos relacionamentos, a busca pela saúde mental, a busca por poder ter esse volume maior de experiências positivas no dia a dia, é um ponto que eu chamo muita atenção. Então, enquanto o outro gostava do trabalho formal, eu lembro do meu pai falando que tinha dificuldade de não estar trabalhando, incomodava quando ele estava afastado, porque ele tinha aquele hábito da rotina. Quando ele aposentou foi muito difícil para ele, porque ele perdeu aquela rotina de sair de casa, pegar o serviço às 7 horas da manhã e sair para almoçar na hora certinha, meio-dia, voltar uma. Então, essa mudança para ele foi bem radical, enquanto ele percebe essa busca pela flexibilidade dos jovens. Outro ponto que a gente observa também é essa expectativa por um ambiente mais tecnológico e dinâmico. Eles buscam dinamismo, buscam coisas novas, buscam novos desafios, eles buscam algo que tenha propósito, né? Algo que tenha significado para eles, algo que de fato venha transformar a realidade deles ou a de alguém. Então, algo que não tem significado, que é feito porque tem que ser assim mesmo, acaba perdendo um pouco esse interesse dos jovens no mercado de trabalho. E também eu percebi, conversando e apurando o mercado de trabalho, com os próprios vendedores falando com a gente, também conversando com esses jovens, a questão do interesse em benefícios que vão além do salário ou de ganhos financeiros, como, por exemplo, oportunidade de crescimento, capacitação ou ambientes de trabalho saudáveis. Então, você percebe que o dinheiro não é tão mais a força motriz que faz com que ele queira mudar ou queira aceitar algumas situações. Então, vou contar até um exemplo. Uma vez que eu precisei de uma equipe para trabalhar no domingo, quando eu era gerente ainda, isso nem é tanto tempo assim, ou seja, eu estou falando não estou falando de geração Z ainda, não, estou falando de gerações que vieram antes, que eu precisei do pessoal trabalhar domingo, poder montar a loja, chamei o pessoal para poder fazer hora extra, e ninguém quis. Não, mas por que você não quer? No domingo é dia de ficar com minha mãe, minha família, almoçar. Gente, eu estou pagando, eu pago hora extra, eu vou pagar 100%, é domingo. Não sei, vou pensar, eu pago o dobro, eu ia pagar 200% de hora extra para poder ficar lá comigo, ajudar a montar a loja. E foi difícil encontrei um ou dois que se dispuseram a participar, mesmo assim conversando, pedindo, porque essa questão do valor financeiro não é mais o que motiva tanto. Claro que motiva, não tem como se abrir mão na parte financeira, inclusive tive acesso a uma informação no evento que fui recentemente, que causa maior ansiedade e tristeza das pessoas acaba sendo a questão de dificuldades financeiras, né? As finanças são um grande causador de ansiedade, de adoecimento mental das pessoas, mas mesmo assim você percebe que não é mais
a única questão avaliada. Eles avaliam outros pontos muito além da questão financeira. Ô, Jonathan, e assim, esse é um ponto bem sensível, né? Vou colocar assim, porque a gente está falando aqui do nosso mercado, que é o nosso segmento de postos de serviço, mas a gente vê que já é uma dificuldade mesmo, de forma geral, aí do varejo, né? E a gente sabe dessas mudanças de gerações. A gente também tem um termo até que é muito usado aí, nem trabalha nem estuda. Eu queria que você falasse um pouco mais de quais são esses impactos, né, e como isso tem afetado os postos em relação a essa visão mesmo, esse novo cenário, ao que esses profissionais realmente estão em busca, e talvez como eles podem, como revendedor, como empresário, tentar reter esse talento no seu negócio. Sim, a gente observou, Karen, eu vou falar por uma experiência que eu tive com um treinamento que eu realizei numa rede de postos que tinham 17 postos. E conversando com os gestores, que eu geralmente faço treinamento com os frentistas, depois com os gestores, né? A gente descobriu que aquele posto estava com quase 30 vagas abertas sem conseguir preencher. Uhum. Então, essa dificuldade vai ser muito grande, porque uma parcela significativa da população, uma parcela muito grande da população, ela está em idade ativa, porém, ela não está empregada e nem está procurando trabalho. Então, ela não está trabalhando, mas também não é o que ela está buscando agora. Aí você fala, mas como é que esse pessoal vive? E por que eles estão assim? Olha, muitos podem ser por questão de desalento, temos pesquisas que mostram isso, a pessoa ela desistiu de procurar por falta de oportunidade, de repente há uma atividade específica em relação à sua formação que não está encontrando, ela meio que frustra em relação a isso. Ou então, talvez eles consigam encontrar uma nova forma de renda que dê a eles aquilo que eu falei anteriormente: flexibilidade, qualidade de vida, poder ter mais autonomia sobre os seus processos, sobre as suas coisas. Então, essa fuga de profissionais para essas atividades, como motor de aplicativo, entrega, serviços freelancers, que agora tem um volume muito, muito interessante, principalmente da parte de tecnologia, tem sites inclusive que fazem essa concentração de demanda e oferta, quem tem um serviço a oferecer e quem quer entregar esse serviço na outra ponta. Então, isso faz às vezes que as pessoas se interessem em trabalhos mais formais, e no caso dos postos de combustíveis fica um pouco mais complicado, porque a questão de flexibilização de horários é complicada, a questão de ambiente de trabalho também é um pouco complicado, o ambiente externo sem ar-condicionado, os clientes muitas vezes são ríspidos com a equipe, então é algo que de fato vem complicando um pouco a disponibilidade, ou seja, o encontro de mão de obra para os postos de combustíveis. É algo que realmente a gente percebe que está difícil de encontrar mão de obra. É possível, claro, né, encontrar as pessoas, encontrar os profissionais, mas a gente precisa entender como fazer isso, entender a melhor forma de aproximar das pessoas. E assim, até na sua fala, você falou de tecnologia, a gente vem percebendo também essa mudança que esses profissionais que até então buscavam por um trabalho formal, né? E agora estão indo para trabalhos informais, trabalhando em aplicativos, entregas, dentre outros formatos similares a esse, né? O que você também tem percebido isso, né? Nas suas andanças, nas suas viagens, o que você tem percebido do setor? Por que dessa mudança de comportamento mesmo? Realmente, antigamente, Karen, trabalhos como, vou falar dos serviços em si, né? Uber, entregas, iFood e outros aplicativos tecnológicos que fornecem esse tipo de trabalho mais flexível, eles eram considerados há pouco tempo atrás como uma fonte extra para algumas pessoas. A entrega da Amazon, a entrega do Mercado Livre, era uma fonte extra, ou seja, a pessoa trabalhava aquilo como se fosse o famoso bico, né? De repente, um frentista trabalhava 12,36, ele passou a trabalhar no dia de folga dele com essa atividade, poder fazer uma renda extra. Ou trabalhava 8 horas, fazia mais 3, 4, 5 horas de renda extra com essas atividades. No entanto, o que a gente percebe é que uma parcela significativa da população, ela está se tornando
ela entende que esse trabalho se tornou uma renda principal, é a principal fonte de renda deles, por conta das características, né? Não importa se está formalizado ou não, ele percebe um ganho interessante, percebe uma flexibilidade interessante, ele consegue estar mais disponível para poder atender as suas demandas e por esse motivo ele acaba optando por esse tipo de renda como renda principal. Então, por eles preferirem essa flexibilidade, esse serviço ao invés do emprego fixo, onde tem regras, tem horários mais rígidos, tem cobrança mais assertiva, mais presente, né? Isso cria um desafio adicional para os postos combustíveis, já que eles precisam competir hoje com esse tipo de forma de trabalho. Então, eu tenho do lado um mercado totalmente aberto, que eu tenho profissões ou serviços que antes eu não tinha tanta facilidade em atingir, em adequar, e eu tenho do lado de cá um trabalho que acaba sendo um pouco mais formal, eu tenho um comprometimento de horário, comprometimento de entrega, eu tenho uma cobrança maior, eu tenho um nível de atrito muitas vezes com o cliente, enfim, mais acentuado, que faz com que as pessoas de repente prefiram, né, fugir desse tipo de trabalho para poder ir para um trabalho mais informal, porém com mais liberdade. Jonathan, e eu queria até complementar aqui, tem um outro ponto que eu queria ouvir a sua opinião, que quando a gente comenta sobre essa questão da informalidade, né, tem também pessoas que muitas vezes recebem benefícios governamentais e em função desses benefícios, né, que essas pessoas não querem perder, elas optam por ter um trabalho que não seja formalizado, né? E aí eu queria, com a sua experiência, né, de mercado, você percebe isso no nosso segmento? Olha, Karen, como eu atuo, além de atuar em capitais, eu atuo muito em interior, muito no interior do estado, de vários estados, enfim, eu particularmente observo muito isso. A gente percebe que tem uma fuga de profissionais que não querem a formalização, e no posto de combustíveis, assim como qualquer empresa, mas o posto, como ele é muito fiscalizado, é impossível trabalhar sem formalização. Uhum. Então, esses profissionais eles preferem não se formalizar ou não trabalhar no posto de combustíveis, porque a formalização acaba acarretando no cancelamento desses benefícios, né, que eles possuem. E isso é um desafio muito grande, porque encontrar profissionais já está complicado por conta de outras fontes de renda que eles estão encontrando. E nós encontramos também essa dificuldade provida por benefícios sociais, que são muito importantes, são relevantes, são significativos, porém, por conta da forma que estão sendo feitos ou da forma como são colocados, acabam criando esse gap, esse desinteresse. Porque quando coloca na ponta do lápis, Karen, o que eles acabam recebendo relacionado aos benefícios, né, somados o que eles podem receber, acabam que ficam próximos, né, não fica igual, claro que não, mas fica próximo ao que ele receberia como um vendedor de pizza, como fiz no posto de combustíveis. Claro, sem os benefícios de comissionamento, de vendas, enfim, uma coisa mais seca, né? E por esse motivo acaba tendo essa resistência. Olha, eu vou abandonar o benefício, acaba que as pessoas entendem aquilo como se fosse um ganho, né? E não como uma forma dele poder se estabelecer até que encontre algum trabalho, poder reagir. Isso é do ser humano, né? O ser humano ele encontra sempre a solução mais fácil. E sim, eu percebo essa dificuldade. E eu acrescento que em cidades do interior isso é mais agressivo ainda, porque grande parte da população em cidades do interior, elas acabam sendo participantes desse benefício, que é devido, é correto, eles participam, enfim, mas que causa essa ausência, esse gap, esse furo de profissionais, não só para o posto de combustíveis, mas para qualquer mercado. O posto acaba sofrendo mais, como eu disse, porque como ele é muito fiscalizado, é impensável você ter um profissional sem registro no empreendimento, então isso faz com que você tenha essa restrição de profissionais para poder contratar. Então, além de ter serviços de tecnologia que facilitam, eu tenho também essa questão de benefícios que fazem com que a pessoa se desinteresse por aquela profissão, por aquele trabalho especificamente, mais focado no nosso caso aqui para postos de combustíveis. Tá. Bom, então agora vamos tentar levar para um outro caminho, né? Nós comentamos aqui sobre os pontos que talvez sejam os principais motivos que estão levando os postos, os revendedores a não conseguir contratar talentos, né, profissionais para o seu dia a dia. Então,
o que você pode falar para a gente, assim, para tornar esses postos mais atrativos para essas pessoas, para esses profissionais, né? E que ações, talvez, se esses postos, talvez tenha aí digamos assim, um processo de contratação talvez um pouco mais básico, que ações ele poderia complementar aí no seu dia a dia para que ele consiga ter retenção de talentos e ele não consiga e que ele não venha sofrer com essa escassez de profissionais que o varejo já vem enfrentando aí no dia a dia. Tá. Olha, Karen, o desafio é grande, tá? O desafio é enorme, na verdade. Mas acho que a primeira coisa que o revendedor, vou falar específico do dono de posto de combustíveis, ele precisa se atentar é que o posto de combustíveis ele precisa se modernizar. Ele precisa avançar no tempo. Ele precisa ser um local tão moderno quanto um supermercado vem se modernizando, quanto as lojas de conveniência vem se modernizando, quanto os mercados de proximidade, o varejo de modo geral se moderniza. Então, é importante que ele encontre essas ferramentas. Então, um ambiente de trabalho mais moderno, onde você investe tecnologia em facilidades da operação do trabalho, isso ajuda muito. Então, vamos pensar, o que está incomodando? Trabalhos repetitivos ou trabalhos feitos de forma que o sistema hoje consegue habituar. Então, não faz sentido hoje o vendedor de pista ter que receber um pagamento via Pix e ter que conferir no computador se a venda foi feita, sendo que já existem POS que você bate o QR Code e consegue fazer o pagamento automático e já dá baixa naquele momento. Vamos pensar agora em relação à operação. Poxa, eu vou ter realmente que fazer medição de régua de tanque todas as vezes, se de repente eu não posso ter de monitoramento e medição eletrônica de estoques para que possa fazer isso de forma automática. Então, são alguns detalhes tecnológicos que facilitam não só a gestão e a operação, mas também facilita o dia a dia do frentista, do vendedor de pista. São com atividades que ele não quer mais desempenhar, não são atraentes, não são interessantes para ele. E que nesse caso aí ele está mudando de posto, né? Às vezes ele não está perdendo nem para outro segmento, ele está perdendo para o concorrente dele, que está mais bem preparado, né? Migra para um ambiente mais dinâmico, um ambiente mais rápido, um ambiente mais ágil, um ambiente onde a voz dele é ouvida, onde o trabalho é bem executado. Então, claro, ele migra para outra atividade, ou talvez para a primeira atividade em outro local. Tá? E aí a gente vai entrar daqui a pouco também falar um pouco sobre ambiente de trabalho, mas antes eu queria falar sobre um trabalho que você entende muito bem, que é a capacitação contínua. Então, esse profissional que chegou lá, ele quer entender mais, ele quer conhecer mais, ele quer saber mais. Então, você chegar para um profissional desse, colocar na pista e falar assim, eu quero que você venda a Energy, sua meta é bater 20% de mix de Energy. O que é Energy? Que combustível é esse? O que ele tem de diferente? Ele funciona mesmo? É só um corante que coloca nele? Como é que ele atua no carro? Como que eu vendo? Qual técnica eu vou utilizar? Qual estratégia eu vou utilizar? Como é que funciona a estratégia comercial desde a entrada do cliente na pista até o check-out, quando ele sai da pista? Então, esse conhecimento técnico do que ele vende, do que ele faz, é muito importante. Então, simplesmente você soltar esse cordeiro que acabou de chegar aos leões, vai fazer com que ele fique frustrado. Então, essa capacitação contínua, onde você consegue fazer com que ele se sinta valorizado, se sinta pertencente, se sinta valioso por meio de treinamentos, não só treinamentos voltados para a parte de vendas e produtos, mas treinamento de comunicação, treinamento de inteligência emocional, treinamento de gestão de conflitos, são dores que eles têm no dia a dia. Sim. E com capacitação você pode melhorar. Inclusive eu sei que na Academia Corporativa tem vários conteúdos desse tipo que podem facilitar muito a vida desses frentistas e têm que ser utilizados. Exato, porque a gente também pensa que essa questão da educação, não adianta também só levar treinamento para o dia a dia só do negócio. Eu acho que quando você amplia um pouco esse horizonte, e a gente tem um leque de conteúdos na nossa plataforma justamente para ajudar o nosso revendedor nesse sentido, porque às vezes a pessoa quer aprender sobre Excel, ela quer aprender sobre Word, ela quer aprender a fazer uma apresentação, ela quer como oratória, às vezes ela se sente insegura para falar, né? Dentre outros assuntos que vão agregar o desenvolvimento dele como profissional, né? E a satisfação dele pessoal vai interferir no profissional, né? Então, acho que, lógico, ele tem que ter ali os treinamentos essenciais para o dia a dia do negócio,
mas ele também pode ofertar também outros conteúdos que é para o desenvolvimento pessoal daquele profissional. Sim, aproveitando inclusive as ferramentas existentes. Então vamos falar aqui diretamente para o revendedor Alec, né, que o canal é feito pela Alec Combustíveis, tem conteúdos como esse já disponíveis, ou seja, que às vezes são subutilizados. Materiais que você já pode fazer agora, que você pode já otimizar seus processos, mostrando esse valor para os funcionários. Que bom que tem essa ferramenta com vocês aqui. E além disso, temos outro ponto interessante, benefícios mais atraentes. Quando a gente fala de benefício atraente, é claro que o salário, o comissionamento é importante. Eu entendo que se você quer contratar vendedores, você tem que tratá-los como vendedores. Então, você quer uma pessoa que oferte produto, que faça a venda, que busque resultado, você tem que bonificá-lo, gratificá-lo e reconhecê-lo como tal. E o comissionamento ou premiação, para mim, é essencial e funciona muito bem. Tá? No entanto, eu preciso pensar em algumas outras coisas que as pessoas buscam. Por exemplo, será que eu não consigo oferecer, de repente, um programa de bem-estar voltado para academia, físico, mindfulness, enfim, algum tipo de trabalho que faça com que ele sinta que eu estou preocupado não apenas com a produtividade ou com algo focado em resultados financeiros, mas que eu estou preocupado com a sua saúde, preocupado com a sua interação social, preocupado com o seu dia a dia, preocupado com a sua saúde mental. Então, são detalhes que você não só faz a premiação, você transmite uma comunicação mostrando: eu estou preocupado com você, a sua qualidade de vida é importante, a sua segurança é importante, a sua saúde é importante. Então, isso é relevante a gente pensar e não deixar como simplesmente vou pagar e pronto. Lembramos que essa geração, esse público novo que está no mercado, não é focado apenas em dinheiro, focado em qualidade, focado em experiências. Então tem que tentar buscar nos meus benefícios essas experiências, né? E também esse tipo de promoção à qualidade de vida, promoção à saúde. Isso é muito bem visto. A gente percebe, por exemplo, Karen, que antigamente, quando eu saía, quando eu era jovem, há uns 3, 4 anos atrás, e eu ia para boates ou festas, eu voltava de manhã. Era muito comum virar à noite, em balada, alguma coisa assim. Hoje você percebe que os jovens eles acabam voltando para casa até mais cedo, porque tem academia no dia seguinte, ou porque se preocupando um pouco mais com a alimentação. São preocupações que... Qualidade do sono, jovens... né? Oi? Com a qualidade do sono, né? Isso, são coisas que a gente não preocupava antes. Hoje o relógio de todo mundo mede o sono, então a preocupação com isso é relevante. E se eu levar isso em consideração quando pensar em programa de benefício e reconhecimento, isso vai ter algum tipo de impacto na decisão da permanência ou da adesão daquele funcionário na empresa. A gente também pode falar também, cara, outro ponto que eu acho significativo, que é o que eu venho escutando dos jovens do mercado de trabalho agora, que é a questão da cultura organizacional forte, ou seja, um ambiente de trabalho onde todo mundo faça diferença na retenção. Pessoal, desculpa, tá? Essa frase aqui, tá? Vou voltar aqui. Tá. Outro ponto que eu percebo que tem muita relevância é a questão da cultura organizacional forte, que é o quê? É criar um ambiente onde os funcionários se sintam parte de algo maior, ou seja, eles sintam parte de um propósito, parte de algo que de fato pode impactar a vida das pessoas, que pode transformar a vida de alguém, ou pode ter pelo menos significado no dia a dia de todo mundo. Então, essa questão de entender que o que ele faz é importante, é relevante e dá resultado, é muito importante. Então, eu percebo que muitos vendedores, quando de repente atingem uma meta ou atingem um resultado, não tem um costume de apenas bonificar. Paguei, está resolvido. Não. De repente, mostrar que aquilo é importante, mostrar que aquilo ali é significativo. Tem um revendedor que fica na cidade de Varginha, por exemplo, que ele tem um hábito que eu acho fantástico, de todo final de mês, quando ele de repente consegue atingir a meta, atingir os resultados, ele leva o pessoal para uma pizzaria, faz um encontro com as pessoas, mostra onde cada um foi melhor para poder ajudar na obtenção daquela meta, daquele resultado, para poder mostrar: olha, vocês foram importantes, ou seja, nós estamos crescendo, evoluindo, estamos melhorando graças ao trabalho de vocês. E ele também faz um trabalho muito interessante focado para a questão de reconhecimento. Ele pega aquelas mensagens que são deixadas no Google, de recomendação, enfim, mensagens positivas do empreendimento, e ele compartilha com a equipe, mostra: olha, quem atendeu? Foi o João. O João, olha aqui, ó, o cliente que você atendeu
está aqui no Google dando os parabéns pelo atendimento, parabéns pelo respeito, pela educação, pela gentileza. Então, ele entender que aquela atitude dele transformou a vida de alguém. Porque as pessoas estão passando por combustíveis, por exemplo, elas estão preocupadas com a conta que tem que pagar, com uma confusão em casa, com alguém doente, e de repente encontra uma pessoa sorridente, alegre, disposta, engajada em fazer o seu melhor, em dar o melhor para aquela pessoa, e aquilo pode transformar vidas. Então, eles querem esse tipo de percepção de que de fato funciona, tá? Outro ponto que eu percebo claramente é a questão da melhoria do clima organizacional. Isso, Karen, não só é uma questão de melhorar a questão da adesão das pessoas na empresa e o engajamento, e a questão também da fidelização das pessoas que permaneçam mais tempo, né, naquela empresa, mas também uma questão legal agora, né? A partir de 26 de maio eu tenho que, de fato, preocupar com o clima daquele ambiente de trabalho, como é que está a situação das pessoas naquele ambiente de trabalho. Então, a preocupação real com o clima organizacional, ela é muito importante. E quando eu falo preocupação real, Karen, não é aquela questão tipo assim, se tiver um problema, vem cá falar comigo. Ou então, olha, se for da empresa, a gente vai olhar. Se for pessoal, não tem o que fazer. Se você está com problema fora de casa, você fica com ele para lá. Eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. Mas aqui dentro a gente vai tentar resolver. Não. É uma preocupação real com o indivíduo. É enxergar a pessoa como um ser humano, que é uma máquina, que ele pode ter os dias que não está tão bem assim, e que uma palavra de cuidado, um acolhimento pode ser muito interessante. Muito bem se falado, Karen, sobre a brigada emocional. Eu acho esse conceito muito interessante. Talvez treinar as pessoas, capacitar os pares, os colegas de trabalho a acolherem quando alguém chegar com uma dificuldade, quando alguém chegar com um rosto mais triste, com uma feição mais preocupada. Não é para resolver, não é para ser um psicólogo, não é para ser um paizão, não é esse o objetivo. Mas pelo menos saber como acolher, saber como tratar, saber como enfrentar, saber como ouvir, saber quando é o momento de repente passar adiante, recomendar uma ação mais efetiva junto a um profissional de saúde. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de preocupação, esse tipo de zelo, combater bullying, combater assédio moral, combater essa pressão psicológica, combater falácias pejorativos no ambiente de trabalho, combater fofoca, isso tudo provê um clima organizacional positivo e faz com que as pessoas elas queiram permanecer mais naquele local, porque, como eu disse, né, tem muita oportunidade, ele pode escolher outro qualquer lugar, ou de repente pode escolher nem mesmo ficar em nenhum e trabalhar como autônomo. Então é importante pensar nisso. E complementando a questão da saúde mental, tem um espaço, né, onde os funcionários possam desabafar. Criar esse ambiente positivo onde as pessoas elas possam contar com o profissional, com o gerente, ou de algum outro momento que ele possa ter esse apoio emocional e ter esse momento de descanso emocional, de descanso mental, porque é importante. A gente tem uns números, cara, que são muito significativos. A gente pulou 68% de acréscimo de afastamentos por adoecimento mental de 2023 para 2024. Nós estamos numa situação crítica, né? A gente estava com quase 500 mil de pessoas em 2024 que se afastaram por algum tipo de adoecimento mental. Leia-se ansiedade, depressão, leia-se burnout. Então são vários tipos de crises que as pessoas elas têm no dia a dia e que eu tenho que observar isso, eu tenho que perceber isso, eu tenho que enxergar que os jovens de hoje, as pessoas de hoje não são iguais às pessoas de antigamente que entendiam que resiliência, na verdade, era sofrimento. Os jovens de hoje entendem que resiliência não é sofrimento, resiliência é uma coisa e trabalhar ou passar por momentos difíceis de crise, né, não é normal, não é legal. Então, ter esse olhar mais empático, não necessariamente se colocando no lugar da pessoa, porque tem vezes que é difícil, mas pelo menos entendendo a situação e sabendo como acolher é muito importante e faz muita diferença com a população de hoje. Eu digo até com qualquer população, mas os jovens eles estão mais receptivos a esse tipo de cuidado e os mais de outras gerações, né, têm que ser trabalhados para entender que eles podem dividir, podem conversar a respeito dos assuntos do dia a dia de trabalho. Também temos uma outra situação interessante, que é os programas de reconhecimento mais abrangentes, né?
que além de premiar os melhores vendedores, eles possam reconhecer aqueles que mais destacaram operacionalmente, porque às vezes o pessoal fala, pô, só o vendedor que ganha dinheiro, e o cara que não vende não ganha. Vou falar de futebol aqui agora, tá? Para aquele camisa 10 do seu time poder voar, fazer passes mágicos, poder colocar o jogador na cara do gol, poder fazer o gol lá lindo que você adora assistir, eu tenho que ter uns 2 milhões de chácara que a gente chama, que são o pessoal os volantes, para poder conter, para poder segurar quando ele perde a bola, poder roubar a bola de novo e entregar a bola para o camisa 10. Então, todo mundo é importante. Eu tenho aquele que tem mais habilidade de vendas, aquele que treinou mais, que tem mais capacidade, e eu tenho aquele profissional que treina, que se capacita, que procura, mas por questões pessoais, por questões dele, né, ele talvez não consiga vender tanto quanto aquele outro, mas ele bate bico, ou seja, ele abastece muitos carros, mas o volume dele é bom. Mas a gentileza, a educação, a cordialidade dele em relação ao atendimento reduz atritos da pista, tira conflitos. Então, peraí, esse profissional também tem que ser reconhecido. Outro ponto importante sobre reconhecimento. E as atividades que somente um faz, ou então que as pessoas têm que fazer no empreendimento, como a limpeza de caixa separadora, a limpeza de canaleta, limpeza de pista, limpeza de calibrador, mangueiras, bicos, bombas, enfim, esse trabalho que também é feito por alguns frentistas, e uns fazem com mais qualidade, porque fazem com mais carinho, fazem com mais atenção, e outros fazem com menos. Então, isso também tem que ser reconhecido. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que os programas de reconhecimento eles têm que avaliar não somente, minha sugestão, tá? Não somente aquele item caractere objetivo, vendeu mais, melhor reconhecido. Não, eu tenho também que avaliar as pessoas que entregam no dia a dia outros valores, que não somente o valor financeiro para o negócio, mas que contribuem para que ele aconteça. Afinal, para aquele vendedor que vai gastar mais tempo com o cliente vendendo o produto para ele e possa ficar lá sem sofrimento, eu tenho o pessoal do lado de cá batendo bico e correndo para poder atender os outros que estão na fila para não deixar ter nenhum tipo de reclamação. Então, todos são importantes, tem que ser reconhecido nesse sentido. Outro ponto é instalações de convivência agradáveis. Então, vamos lá. A norma fala que o refeitório tem que ser um espaço onde tem cadeira e mesa. Ok. Se formos só por lá, eu tenho que ter um local para aquecer. Se for guardar alimentação, tem que ter geladeira. Então, de modo geral, um refeitório é um espaço que eu tenho que ter uma cadeira, uma mesa, 2, 3 cadeiras, uma geladeira, um frigobar e um micro-ondas ou um forninho. Tá? É isso. Só, poxa, ali é o local que eles vão conviver. Pela norma, isso está ok, tá? Se você pegar a NR24, isso que eu falei aqui no posto pequeno, com poucas pessoas, não sendo um refeitório industrial, um refeitório com mais pessoas, um posto maior, isso aqui atende, tá ótimo. Ventilação, iluminação, sala limpa, né? Faixa de limpeza, então é isso. Mas a NR24, ela é feita quase como uma pirâmide de Maslow. Então ela está atendendo as necessidades básicas, é o básico do básico. Mas é ali que eles conversam, é ali que eles interagem, é ali que eles batem papo, é ali que eles vão saber sobre o dia a dia de cada um, é ali que eles vão, interagir. Poxa, a televisão pode ajudar, um sofá mais confortável para poder sentar e descansar do dia de trabalho, porque você tem que lembrar que aquele profissional trabalha 8 horas em pé, claro que ele tem um momento de intervalo, descanso para poder sentar, mas ele já tem aquela cadeira de posto, geralmente a cadeira mais dura, mais rígida, poxa, na hora do intervalo, será que não tinha como ter um lugar mais confortável? Então, investir em lugares mais confortáveis, investir em pensar na pessoa, como você gostaria de ser tratado se tivesse que ficar na pista, no sol, 8 horas e tivesse que ir para o seu descanso. Como é que você gostaria que fosse esse intervalo seu? Como é que você queria que fosse aquele ambiente? Pensa nisso, pensa como se fosse você na pista, que você vai conseguir trabalhar de forma melhor esses ambientes, não apenas cumprir lei. São pessoas que estão fugindo desse mercado porque não vê esse tipo de cuidado por eles. Então, cuidar das pessoas, cuidar de gente é muito importante. Atividades extras para poder engajar também o pessoal, como por exemplo, se for possível, tá? A gente sabe que as margens são apertadas, mas enfim, ginástica laboral, existem hoje programas de ginástica laboral feitos pelo aplicativo, você consegue fazer, espaço de leitura, então espaço que provê a leitura, que promove a leitura, que tem livros para que eles possam deixar, ler, estudar, aprender um pouco mais, isso também é cativante, tá? Incentivo ao estudo, então de repente você apoiar que as pessoas estudem, isso, o maior incentivo eu fico muito preocupado com postos combustíveis que têm o costume de trocar turno toda semana. Então você trabalhou de manhã esse turno,
no outro turno trabalhou à tarde, no outro turno trabalhou à noite. Isso a princípio parece ser uma forma justa de trabalho, mas pensa, uma pessoa que quer estudar, ela consegue? Não consegue. Uma pessoa que ela quer evoluir na carreira, ela consegue? Não consegue. E mais, tá? Isso pode gerar um passivo trabalhista para quem está fazendo isso. É bem importante saber que quando você faz essa mudança contínua de turnos, você pode incorrer no passivo trabalhista que é previsto. Então é importante entender que talvez não seja a melhor forma. Então, você deixar a pessoa no turno específico que ela possa, de repente, escolher estudar à noite, escolher estudar de tarde, ou escolher, sei lá, fazer algum curso, fazer algum tipo de capacitação. Então, isso é importante, tá? Então, fixar horário, evitar que tenha esse tipo de transição é importante para que ele possa aprender e não prejudique seu aprendizado, não prejudique sua evolução. Essas, Karen, são algumas dicas que eu peguei, não somente de literatura, mas de ouvir. Essa do horário, por exemplo, eu ouvi de um frentista. Ele falou comigo: Jorge, eu não consigo estudar, cara, porque eu estou de manhã 15 dias e daqui a 15 dias vou pegar a tarde, que vai pegar a parte da noite. Então eu não consigo fazer porque esses dias não vou faltar aula. Poxa, que maldade. A questão do reconhecimento. Já ouvi de frentista: pô, Jonathan, você me vê atendendo aqui, já me treinou, sabe que eu vendo bem, eu trabalho bem, mas eu não bato meta igual aqueles caras batem. Aqui para mim são os 3 primeiros. E eu que fico aqui, eu que limpo o caixa separadora, eu que verifico canaleta, eu que fico responsável porque ela é uma pessoa mais responsável. Ninguém vê isso. Eu não sou gratificado por isso, eu sou bonificado, não sou nem reconhecido. Poxa, eu ouvi do frentista isso. Então, essas dicas que eu estou trazendo não são dicas de mercado, não são somente dicas de mercado. O mercado entendeu isso, mas são coisas que a gente ouviu. A questão do descanso, por exemplo, mais um intervalo. Eu ouvi do frentista isso. Ele falou assim: cara, vem cá, senta na minha cadeira aqui. Eu fui lá na cadeira da pista, sentei. Ela, de fato, não é uma cadeira que tem que ser confortável, tão confortável, sempre que é um espaço para ele poder repousar rapidamente. Mas quando ele foi para a hora de intervalo, cara, eu passo minha hora de intervalo aqui. A cadeira de dentro era igual a cadeira de fora. Também uma cadeira bem desconfortável, bem mais rígida, aquela mesa de tábua, né? De madeira. Cara, eu fico uma hora aqui, não tem nem o que fazer, eu tenho que caçar um rumo, mas eu moro longe, não dá para ir para lugar nenhum, se eu sair eu gasto mais, tenho marmita. E eu falei: poxa, é verdade. Ele fica ali, não tem uma distração, não tem um lugar confortável para poder sentar, descansar. Então tudo isso eu ouvi dos frentistas, eu ouvi no dia a dia. E eu convivo com frentistas diariamente. Você muito bem sabe, cara, além da empresa que eu trabalho, da parte de segurança trabalho e meio ambiente, que me faz ter convivência com eles diariamente, minha equipe tem convivência com eles diariamente, e eu também, quando eu viajo para treinamentos, eu tenho convivência com a equipe de vendas o tempo inteiro. Então, como eu sou de fora, eles falam comigo. Às vezes não falam com vocês, são os gestores dos pós-combustíveis, né, os vereadores, mas comigo falam. Então, são detalhes que fazem toda a diferença na questão dele se sentir importante para o negócio e querer, de repente, ficar mais tempo por lá ou, de repente, aceitar uma vaga para trabalhar naquele ambiente. Jonathan, excelente. Eu contei aqui, você deu umas 10 dicas aí para o revendedor, né? Então, se não dá para aplicar as 10, uma ou outra, eu tenho certeza que vai ajudar aí nesse processo de retenção e diferenciar o seu negócio de outro, né? Então, achei muito relevante todas essas ideias, sugestões que você colocou aqui, e o revendedor pode avaliar o que dá para aplicar aqui de médio, curto, longo prazo, né? E eu queria, assim, saber de você, se você acompanhando aí o mercado, né, nas suas viagens, se você tem algum exemplo prático de algum posto que você possa compartilhar aqui com a gente e que também possa contribuir, né, somando aí os exemplos que você já trouxe aqui para a gente. Eu vou contar um exemplo de um posto do Nordeste que eu visitei recentemente, que implementou algumas atividades que eu achei fantásticas, tá? Ele primeiro colocou um programa de gamificação para engajar os frentistas. Cada frentista era um carrinho e colocou esses carrinhos competindo, mas de forma bem saudável, de forma bem lúdica, e ficou muito bacana como ele fez para poder engajar o pessoal nas metas. E incluiu nas metas itens de operação, né? Itens que a gente fala que não são itens de venda, mas itens do dia a dia do negócio, e ficou fantástico, tá? Tem também um posto do Espírito Santo, uma rede que trabalha muito bem essa questão de gamificação, que eu achei fantástico conhecer, bem legal. Eles também criaram, esse pessoal do Nordeste que eu visitei, eles criaram uns desafios internos, tá? Eles iam premiando os colaboradores que atingiam metas de vendas e atendimento e operação. Então, nessa gamificação tinha essas metas variáveis. Outro exemplo interessante desse mesmo empreendimento que eu visitei foi que ele montou um espaço de convivência confortável. E assim, nada demais.
tinha um sofá de 3 lugares, para a pessoa poder ficar por lá, tinha uma TV para poder assistir alguma coisa, ou compartilhar a tela do celular para a televisão, assistir uma tela maior, para não ficar bitolado no celular aqui na cara dele, e até café para os funcionários, né? Porque assim, a pessoa às vezes tenta economizar alguns pontos, mas tinha um café para a pessoa poder tomar, um cafezinho para eles poderem ter no dia a dia, faz muita falta e diferença para as pessoas que estão acostumadas com isso, tá? Então, você vê que são detalhes simples, além de, claro, muita educação, muita gentileza, muito cuidado pela sua equipe no dia a dia, que fizeram com que tivesse uma satisfação do trabalho bem aumentada e, assim, faz muito tempo que eu não vejo outra atividade de pessoas no posto dele, viu, Karen? Muito bom. Bom, eu acho que essas dicas que você colocou que são casos reais, né, que mostram realmente que assim, a gente não está aqui no campo das ideias, né, a gente está mostrando realmente situações que de fato foram aplicadas e que têm feito a diferença aí. Bom, eu quero agradecer a você, Jonathan, mais uma vez pela participação aqui no Tanque Cheio, né, na bancada. Você sempre traz conteúdos relevantes. Hoje foi realmente muitas dicas diferentes que vai contribuir aí no dia a dia do revendedor para poder contribuir para tentar solucionar essa dor, né, esse problema que o varejo de forma geral vem enfrentando, que é conseguir reter profissionais, pessoas, talentos aí para o seu negócio. Eu acho que você abriu um pouco aí o leque para a gente pensar aí um pouco fora da caixa, né, pensar além daquilo que já é o básico, que já é obrigatório, e que faz muita diferença, principalmente para essa nova geração, né? Então, queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Foi um conteúdo muito rico que vai, com certeza, contribuir aí para muitos revendedores, tá? Pô, Karen, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra poder participar do podcast Tanque Cheio. Eu me sinto muito à vontade aqui. Eu espero que esses pontos que a gente levantou façam com que os revendedores reflitam sobre a forma como eles estão abordando os frentistas, como eles estão tratando a equipe de vendas, como eles estão se relacionando com eles para que possa melhorar essa relação e faça com que os talentos queiram fazer parte daquele empreendimento e, mais do que isso, queiram ficar por lá um pouco mais de tempo. Obrigado pela atenção, obrigado pela relevância que você dá aos conteúdos que a gente traz aqui e obrigado pelo convite. Um abraço a todos, forte abraço, até mais. Eu que agradeço, Jonathan. Bom, eu agora falo com você, nosso revendedor, nossa revendedora. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. É uma satisfação ter vocês aqui nos acompanhando semanalmente. E por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.